instabilidade no Brasil tem desdobramentos em todos os poderes. O caso do presidente Michel Temer, por exemplo, é o que mais pode trazer insegurança para o país. Temer pode perder o cargo tanto por meio dos pedidos de impeachment que tramitam na Câmara, quanto pelas ações do Supremo Tribunal Federal, que pode caçar a chapa. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com os advogados Lucas Lazari e também com o especialista em direito eleitoral e criminalista Gustavo Sargemiani. Sejam bem-vindos. Tudo bem, boa tarde. Bom, gente, circula no meio político, vamos começar com essa, tá? A informação de que o presidente Temer não renunciaria porque teria medo de ser preso, e caso ele deixe a presidência, né? Há de fato essa possibilidade? O que diz a lei? Então, caso de prisão preventiva hoje, no estágio onde nós estamos da questão de se estar começando uma investigação, recém foi autorizado pelo STF uma investigação contra o presidente Michel Temer, eu vejo um pouco prematura essa ideia, mas, de fato, ele permanecendo na presidência, isso se torna ainda muito mais difícil. Mas nós estamos na seara penal, até fazendo uma correção, o especialista em direito eleitoral é o Dr. Lucas, meu colega. Na seara penal hoje é tudo muito prematuro, muito frágil para se dizer que eventuais crimes cometidos pelo presidente Michel Temer o levem à saída da presidência. Isso realmente é muito prematuro. A saída hoje, o que se vê mais de próximo para que isso possa acontecer seria por meio do Tribunal Superior Eleitoral ou então renúncia dele, o que aparentemente não vai ocorrer, e até mesmo um processo de impeachment, mas que também é demorado. Né? Sim. Agora vamos entrar na área eleitoral também, pensando na cassação da chapa Dilma Temer. Isso se fala já há um bom tempo. Esse processo está andando de forma correta, no tempo adequado, doutor Lázaro? Primeiramente, boa noite a Seja todos e aos nossos telespectadores. É difícil dizer se há um tempo correto para um processo como esse tramitar, porque não há precedente histórico. É o primeiro processo contra uma chapa presidencial que tramita no Tribunal Superior Eleitoral. O que é possível dizer, e é uma crítica que eu tenho feito já há bastante tempo sobre o direito eleitoral em si, é que o direito eleitoral, como lida com fatos que tem data certa para perder um objeto, ou seja, o mandato tem data certa para terminar, ele deveria ser mais efetivo, deveria tramitar mais rapidamente, para que não ocorra de acontecer uma decisão que não pode ser cumprida porque o mandato terminou. Sim. Bom, agora vamos voltar. A gente tem um criminalista e um especialista na área de direito eleitoral. Enfim, o presidente Michel Temer trocou o ministro da Justiça. Torquato Jardim assumiu no lugar, então, do Osmar Serralho. O novo ministro da Justiça é crítico da Lava Jato. Perfeito. Como vocês avaliam, e aí eu pergunto para os dois, essa troca? De que maneira isso pode influenciar a operação? Vocês acreditam que isso pode acontecer? Então, o ministro da Justiça, ele é responsável pela Polícia Federal. E a Polícia Federal hoje, junto com o Ministério Público Federal, que tem um pouco mais de independência, é o grande responsável, é a entidade responsável pela Lava Jato, que já perdura aí há tanto tempo. Claro, é no campo das ideias, mas pode sim ocorrer algum tipo de interferência. Existem pessoas que pensam diferente na área política em relação à Lava Jato. Alguns entendem que diversos abusos ocorrem, outros, pelo contrário, colocam a Lava Jato como a salvação do país. Então, no momento em que se tem uma mudança no poder, justamente naquela cadeira ministerial que teria um certo poder sobre a Polícia Federal, é evidente que sim, algumas mudanças podem vir a ocorrer. Porém, a Lava Jato é uma operação que hoje todos os olhos estão em cima dela. Então, acredito que se mudanças vierem a ocorrer, essas mudanças elas serão por bastidores, serão mudanças que se tentará de alguma forma não deixar isso tão visível ao grande público, né? Mas sim, são mudanças que podem vir a ocorrer, sim. Antes de passar para o Dr. Lázaro, pelas suas impressões, eu quero lembrar que você pode participar da nossa conversa com perguntas, né, ou até mesmo uma opinião, por texto pelo WhatsApp. 99588-2374, você aciona o aplicativo WhatsApp, 99588-2374, você pode participar da nossa conversa, mande por texto. Bom, a sua impressão, doutor? Bom, uma questão que eu acho importante ressaltar é que o Torquato Jardim é uma grande autoridade no direito eleitoral, foi inclusive ministro do TSE, é uma grande referência, o livro dele é um livro que eu gosto muito de citar nas minhas petições. Sim. E, enfim, tenho por ele as melhores credenciais possíveis, a única coisa que se pode comentar
é que quando ele vier como ministro da Justiça fazer alguma crítica ao processo que tramita no TSE, como ele fez já na data de ontem, ele certamente possui muito mais credibilidade e autoridade para fazer isso do que o ministro anterior, que não tem essa vivência no direito e no direito eleitoral como tem o Torquato Jardim. Bom, agora os desdobramentos dessa dança das cadeiras que chamamos anteriormente, com o troca-troca, né, nos ministérios, como fica a situação do deputado Rodrigo Rocha Loures, que foi flagrado carregando a mala de R$500 mil. O deputado Rodrigo Rocha Loures, ele tem o foro privilegiado, né, por ser um deputado federal, mas ele estava na cadeira, ele é suplente do antigo ministro da Justiça. Sim. Que, num primeiro momento, a mídia até noticiou que ele teria ficado sem o ministério, voltaria ao Congresso e, com isso, o deputado Loures, ele perderia o foro privilegiado. Porém, logo depois já veio a nomeação, essa troca de cadeiras, onde o Serraglio passa a assumir o Ministério da Justiça e o antigo passa para o ministério que era, então, do Serraglio, permanecendo o deputado Rocha Loures com o foro privilegiado. Então, na verdade, não mudou a situação para ele, ele vai continuar sendo julgado, sim, pelo STF, não vai para as mãos de um juiz de primeiro grau e o processo vai continuar. As pessoas têm um pouco digamos, uma implicância em ver as pessoas sendo julgadas pelo STF. E muito se fala em obstrução à justiça por isso. Não há, a meu ver, uma obstrução à justiça. A justiça ela vai ocorrer dentro do devido processo legal, existe toda uma previsão constitucional, processual, para um processo ser originário dentro do Supremo Tribunal Federal, e a justiça ocorre, ela não está sendo obstruída com essas nomeações. Mas, de fato, se manteve o deputado Rocha Loures com foro privilegiado. Então, a situação anterior dele não veio a ser modificada em razão da troca de cadeiras. Bom, agora, segundo a imprensa do centro do país, dois ministros do TSE reconheceram que o ambiente político mudou, né, com as delações mais recentes de executivos da JBS. Antes havia a tendência de que a corte pesasse no julgamento da chapa Dilma e Temer, e a questão da governabilidade do país. Tudo entra nesse caldeirão aí. O que pode significar essa análise dos ministros para o julgamento desse processo no TSE, esse caldo todo, e tanto que se fala, a gente abriu falando em instabilidade, né? Já se prevê uma instabilidade. Isso pode realmente afetar esse julgamento? Olha, o Poder Judiciário ele é o único dos três poderes em que os seus membros não são eleitos pelo povo. E isso é feito justamente para que o juiz, ao decidir, ao proferir uma sentença, profira conforme a sua consciência e não conforme o anseio das ruas, digamos assim. Sim. Porque muitas vezes o anseio popular é por condenação e o juiz, ao analisar o processo, ele verifica que não é o caso de condenação. Mas os juízes são seres humanos e, apesar deles terem a garantia de que não terão sua carreira cassada, digamos assim, seria se fosse um político que num processo de cassação tomasse uma decisão contrária à soberania, contrária ao desejo da população, isso certamente influencia o julgamento. Enfim, o próprio Gilmar Mendes já deu declaração dizendo que os juízes não são alheios ao clamor popular e à conjuntura política em que estamos inseridos. Bom, e nesse caso o TSE casse a chapa Dilma Temer, o que está previsto na lei e o que é necessário para ser candidato caso as eleições sejam indiretas, que seria a tendência? Esse é o ponto mais duvidoso de todos. E eu costumo brincar que nessa crise política nós, advogados, somos muito convidados a dar nossa opinião, a explicar. E eu sempre digo que o que nós podemos fazer é explicar as teses que serão debatidas, porque não há precedentes, por não haver precedentes não dá para se afirmar o que vai acontecer. O Código Eleitoral, que foi reformado em 2015, diz que, havendo cassação da chapa eleita nos 3 primeiros anos e meio, é eleição direta, diz o Código Eleitoral. Porém, a Constituição diz, e eu peço para o nosso telespectador prestar bem atenção nessa palavra, que havendo vacância nos 2 anos posteriores à metade do mandato, é eleição indireta. A Procuradoria-Geral da República e o Partido Social Democrático, PSD, foram ao Supremo Tribunal Federal debater essa questão do Código Eleitoral. O Supremo deve se manifestar em breve. Se o termo vacância inclui cassação de chapa eleita ou se o termo vacância apenas inclui impeachment, renúncia ou morte.
A depender de como o Supremo interpretar a abrangência da palavra vacância, saberá se terá uma eleição direta ou indireta em caso de cassação da chapa eleita. Havendo uma eleição indireta, aí é uma questão completamente aberta, porque nós temos uma única lei que regulamenta a eleição indireta. Na minha opinião, uma lei claramente inconstitucional, porque é uma lei de abril de 64, uma lei feita para dar um caráter de legalidade à eleição do Castelo Branco, após o golpe contra o João Goulart. Mas ainda que essa lei seja considerada constitucional, é uma lei que não regulamenta muita coisa. Ela não regulamenta quem organiza essa eleição, é a Justiça Eleitoral ou o Congresso Nacional. As convenções de chapa, financiamento dessa campanha, as coligações, quem regulamenta isso está tudo em aberto. A lei essa de 64 é omissa quanto a isso e certamente seria objeto de debate posterior. Sim, só para reforçar, então, quem poderia ser candidato nessa possibilidade das indiretas seriam aqueles que estão lá no Congresso, esse nosso cenário político O STF, atual. em 2015, julgou um processo envolvendo uma eleição indireta no município de Goiatuba, no estado do Goiás, Sim. E entendeu que na eleição indireta, na questão de quem pode ser candidato, várias regras da eleição comum. Sim. Inclusive, como a eleição indireta não vai ter prazo, os prazos, inclusive, de desincompatibilização são os mesmos. O que já descartaria, nesse caso, o prefeito de São Paulo, que é muito comentado, porque ele não terá se desincompatibilizado do cargo que ocupa a tempo de se candidatar na eleição, indireta ou direta, mas uma eleição em 2017, muitos dos possíveis candidatos não poderão se candidatar por não terem preenchido os requisitos de desincompatibilização. Essa observação, porque daí a gente começa também a entender alguns posicionamentos dentro da área política, quem defende eleição direta, quem não defende. Eu já vou voltar nessa questão, porque tem a questão da PEC também, mas o pedido da OAB, agora vamos falar do impeachment mesmo, né? O pedido da OAB é o 13º contra Temer na Câmara. O presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, já avisou que não pretende acatar as solicitações. A ordem acusa Temer de prevaricação, o que poderia configurar crime de responsabilidade. Perfeito. Qual a avaliação de vocês? A tese da OAB está correta? A gente pode esperar isso, doutor Gustavo? A meu ver, primeiro ponto, eu não acho que vá se ter tempo para um processo de impeachment. Segundo ponto, não acho que o Congresso hoje tenha vontade política de levar este processo de impeachment adiante. É uma situação completamente diferente da ex-presidente Dilma, onde ela não tinha base política, ela não tinha apoio político, e foi uma decisão política que determinou o desenrolar do processo de impeachment. Nós tínhamos um outro presidente da Câmara que utilizou por diversas vezes, isso em rede nacional, o processo de impeachment como moeda de troca para diversas situações, e hoje nós temos um presidente que tem sim uma base aliada, que, por incrível que pareça, se mantém forte, com algumas quedas ao longo daquela semana da delação, mas se mantém sim forte, não se pode negar isso, inclusive com a tentativa de se manter votação de projetos, sim. Enfim, algo que não ocorreu lá na questão da época da ex-presidente Dilma. A questão do delito de prevaricação, para mim, é um dos mais evidentes dentro da delação do Joesley Batista da JBS. Muito se falou da frase do presidente Temer em relação à questão de um suposto pagamento ao então deputado Eduardo Cunha por parte do empresário. Mas quando se divulgou isso, se viu que aquela situação de um incentivo ao pagamento de valores para manter o silêncio, enfim, não era exatamente daquela forma. E isso deu força, então, ao presidente Temer, porque ele passou a utilizar aquilo para mostrar que a mídia noticiava algo que, quando foi publicizado, não se confirmou. Mas, ao mesmo tempo, se perdeu um pouco a visão dos demais elementos de fala daquela gravação, né? E não se pode negar que nós temos um empresário se encontrando com o presidente da República num horário nada protocolar, se utilizando de e-mails, ele mesmo afirma, né, que utilizou um nome que não era o dele, enfim, num horário estranho, dizem que foi nos porões da residência oficial, e ele afirma com todas as letras que ele corrompe, ele teria juízes federais, teria um procurador, que até depois acabou se confirmando com a prisão dele, um procurador da República, e isso é nítido que o presidente Temer nada fez. E essa omissão dele enquanto agente público é o que configura o delito de prevaricação. Sim. Mas há uma diferenciação aí. Isso seria um crime penal
onde já se tem, inclusive, autorização para investigação e tudo mais. Até que pode vir a ser suspensa se essa gravação vir a ser confirmada como editada, enfim. Mas nós temos a questão do crime de responsabilidade. E toda essa discussão, por isso que eu iniciei dizendo, a questão penal hoje, ela é extremamente prematura, ela não vai chegar a ter algum efeito, porque nós temos aí um pouco menos de 2 anos de mandato, 2 anos, enfim, do presidente Temer. Então não vai se desenrolar a tempo de que a condenação, uma eventual condenação criminal, venha a retirá-lo do poder. Creio que se isso chegar a tal ponto, ele renuncia antes, imagino. Mas a questão maior é o crime de responsabilidade, que pode sim levar ao impeachment. Porém, aquilo que eu comentei no início, nós não temos hoje um Congresso que tem vontade política de levar, aparentemente, ao menos, de levar esse processo de impeachment adiante. Ainda sobre a Operação Lava Jato, eu quero só retornar, essa pergunta me veio na cabeça assistindo, ou melhor, ouvindo uma entrevista na Rádio Gaúcha, agora me fugiu o nome, mas aquele que representa os procuradores gerais da República, não me veio na cabeça o nome agora. Mas ele disse o seguinte, que na delação premiada, além das falas, né, a gente está acompanhando uma série de entrevistas, né, que a Polícia Federal tem feito, enfim, nas audiências com o Sérgio Moro, não são só palavras. Quem está dentro da delação premiada também está entregando materiais, provas documentais de alguma forma. Então, isso é importante resgatar que, por mais que seja prematuro, não se concentram só em áudios e falas. Né? Temos outros tipos de produção de prova. Perfeito. A base de uma delação premiada, a base para se confirmar o prêmio a esse delator posteriormente, lá na frente com uma sentença, é que ele realmente colabore. Se fala muito em delação, mas a palavra que se utiliza mais tecnicamente é colaboração premiada. Essa colaboração ela tem que tem que ajudar a autoridade, enfim, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a encontrar, a responsabilizar as pessoas envolvidas em delitos, né? E que não basta meras palavras do delator. Ele tem que demonstrar com documentos, com gravações, e também aí se discute um pouco a validade jurídica dessa gravação feita pelo empresário, enfim. A questão toda é que, constitucionalmente, eu poderia hoje estar conversando contigo e gravando a nossa conversa sem que tu soubesses. Para quê? Para que eu utilizasse essa minha conversa em minha defesa. Mas a situação ela é um pouco ampla, essa discussão, porque em defesa de que exatamente que eu poderia utilizar? De uma acusação sua contra mim, de uma acusação de terceiros contra mim, mas que não te envolvem ou que devem lhe envolver, enfim, a discussão da validade jurídica, se essa gravação foi lícita ou ilícita, é o próprio Supremo Tribunal Federal que vai dizer, mas é importante frisar isso. O direito ele não é uma ciência exata. Ele é uma ciência social, então diversas situações, e justamente por a gente estar vivenciando hoje algo inédito no país, que muitas perguntas não possuem respostas. Nós precisamos deixar que as situações andem, né? Então, eu vejo sim possibilidade de impeachment, mas não vejo ele de uma forma tão gritante, tão evidente, por falta de vontade política do Congresso. Sim. E a questão de um processo penal para apurar eventuais delitos, nós estamos no início, com uma autorização de investigação contra o presidente. Então, a situação eu acho que não vai ter tempo hábil para se ter resultados ainda no mandato dele. Bom, doutor Lucas, eu vou juntar a pergunta com a pergunta do Jair Mengue, de Gravataí. Seja bem-vindo, Jair. Ele pergunta o seguinte: quem assume a presidência durante o processo? Tramita também na Câmara a PEC que determina que, se os cargos de presidente e vice ficarem vagos, deve ocorrer, então, a eleição direta a qualquer tempo do mandato. Isso é uma PEC, né? No cenário atual, essa proposta é viável? Lembrando que uma eleição direta tem um custo, né? Bom, a viabilidade política da PEC, eu acho que isso, enfim, a conjuntura política que vai responder isso. A cada dia que passa, fatos novos surgem que alteram o humor do eleitorado e, consequentemente, isso afeta os congressistas. A Constituição diz que, vagando o cargo da presidência da República, supondo que o Michel Temer renuncie ou sofra impeachment, quem assume interinamente é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que ele convoca a eleição, hoje pela Constituição indireta, mas aprovando a PEC, enfim, essa PEC sendo aprovada teria um debate ainda no Supremo, porque a Constituição diz que uma lei que altera o processo eleitoral tem que ser aprovada um ano antes. Essa regra não teria tempo hábil de ser aprovada um ano antes, mas o Supremo, entendendo que ela não fere esse princípio da anualidade, entendendo que ela dá uma regra eleitoral, o Rodrigo Maia convocaria uma eleição direta. Importante, muitas pessoas confundem, o Supremo decidiu, na minha opinião até de forma equivocada, mas decidiu em dezembro do ano passado que réus não podem ocupar
interinamente a presidência da República. Só que o Rodrigo Maia ainda não é réu, ele é apenas investigado. Sim. Quando ele virar réu, aí sim ele não poderia assumir, e aí o próximo da linha sucessória seria o Eunício Oliveira, presidente do Senado, que também responde inquéritos no Supremo, e aí abaixo dele, posteriormente, viria a Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom, tá muito difícil da gente tentar vislumbrar alguma coisa nessa fumaça toda, né? Mas eu quero agradecer a disponibilidade dos nossos 2 convidados. Os esclarecimentos foram muito produtivos, né? Lembrando que a gente tem um horário alternativo para você que está em casa. Então, se você perdeu algum detalhe, porque temos muitos detalhes em cada área, por favor, acompanhe novamente. Também o pessoal do Facebook vai ficar armazenado a nossa live para você também compartilhar com os seus amigos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Lucas, muito obrigado. Bem-vindos. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado.